Parábola do filho pródigo. Falando da parábola do filho pródigo, James Costa era o filho pródigo da nova geração. Como um consultor de técnico informática que ganhava $1.500 por mês aos 13 anos de idade. Com uma namorada de 18 anos, bolsos cheios de dinheiro e muitos amigos, ele começou a faltar à escola e a ficar fora até tarde da noite. Então seus pais lhe deram um ultimato: se ele quisesse viver sob o teto deles, teria que desistir de tudo e se concentrar na escola. Costa reagiu emancipando-se legalmente da custódia de seus pais. Muito em breve, as habilidades de informática de Costa atraíram a atenção dos hackers. Juntos, eles invadiram grandes redes de computadores, como General Electric e IBM. Resultado: aos 14 anos, ele foi preso pelo FBI. Desde a emancipação, ele não era tecnicamente uma criança. Então, o FBI o acusou e foi condenado a 45 anos de prisão. Só um segundinho, deixa um recadinho. Bom, se você já está gostando deste assunto, então já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas pregações. Amém. A história não terminou aí, mas agora quero chamar sua atenção para a parábola do filho pródigo registrada em Lucas capítulo 15 versículo 11-32. Hoje eu quero considerar os 3 personagens principais desta parábola. O filho pródigo, seu pai e o irmão mais velhos, porque cada um tem uma mensagem muito importante para nós. Vamos lá. O filho pródigo. Somos apresentados a um jovem que desejava ser independente de seu pai e pediu sua herança enquanto o pai ainda estava vivo. Sua atitude representa a sociedade moderna e o cristão desviado que acredita que não precisa de Deus. Este homem tolo tinha certeza de que estaria melhor sozinho. Assim, depois de receber sua herança, ele foi para um país distante, longe de sua casa. Lá ele desperdiçou sua riqueza em uma vida descompromissada. Aparentemente, o país distante é uma área fora dos limites para os judeus. O filho pródigo que viaja para aquela área é um símbolo da sociedade moderna que ultrapassou os limites éticos, morais e religiosos de Deus e dos cristãos que se misturam com o mundo. Seus prazeres duraram apenas uma temporada, porque logo ele perdeu tudo. Houve uma grande fome naquela terra que piorou a situação. Pouco depois, o filho pródigo se viu com o trabalho humilhante de alimentar os porcos, animais impuros para os judeus. Olha só a situação deste filho. Ninguém lhe deu nada, embora ele estivesse morrendo de fome porque havia caído muito e se tornado muito insignificante. Um lembrete à sociedade de hoje que só valoriza quem tem dinheiro. Ele voltou para o pai porque percebeu o erro de seus caminhos depois de trabalhar para o estrangeiro por algum tempo. Este estágio de sua vida nos lembra das pessoas apóstatas que decidem abandonar seus maus caminhos e retornar a Deus. Pensar que não precisamos de Deus é apenas o começo da apostasia. Isso nos afasta de Deus. Compare Lucas capítulo 15 versículos 11 e 12 com Isaías capítulo 53 versículo 6. A ausência de Deus, que resulta da deriva, deixa em nós um vazio espiritual que os prazeres mundanos não podem preencher. Compare Lucas capítulo 15 versículos 13-14 com Jeremias capítulo 2 versículo 13. Quanto mais lutamos para nos satisfazer, mais nos afundaremos em condições pessoais degradantes. Compare Lucas capítulo 15 versículos 15-16 com Apocalipse capítulo 3 versículo 17. Uma lição sobre o filho pródigo. A mídia secular muitas vezes fala sobre ser autodependente, autossuficiente. Quando olhamos para certos tipos de chamados direitos humanos hoje, entendemos que eles são na verdade desejos pecaminosos que contradizem os padrões de vida com Deus. Não estou dizendo que o pensamento independente é errado. Há épocas e razões na vida que temos que pensar e tomar decisões independentemente de nossos pais, mas não há desculpas para pensar independentemente de Deus como o filho pródigo nesta parábola. Uma vida independente de Deus é na verdade uma vida separada de seu amor, comunhão e autoridade. Na verdade, a verdadeira independência só vem quando nós entregamos total e voluntariamente a sua vontade. Deus é um amante e um libertador, e a entrega traz liberdade, não escravidão. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos falar agora do pai. Alguns podem dizer que o pai poderia ter poupado a si mesmo e ao filho de muitos problemas se não tivesse dividido sua riqueza e não tivesse permitido que o filho se afastasse de casa. Mas ele queria que o filho pródigo aprendesse 3 lições importantes. O pai pretendia que o filho pródigo cultivasse uma atitude humilde.
para o filho pródigo saber que as consequências seguirão suas ações. A verdadeira felicidade não está em ter as coisas do mundo, pense nisso. Tanto o filho pródigo quanto o pai pagaram um preço alto por essas 3 lições, mas valeu a pena. Deus é o mesmo. Ele permite que seus filhos se afastem por uma temporada porque ele não é um escravo cruel ou um valentão que usa força bruta para nos coagir à submissão. Ele não tenta quebrar nossa vontade, mas nos corteja para si mesmo para que possamos oferecê-la livremente a ele. Há um ditado que diz que o boi vai se maravilhar apenas com o comprimento da corda. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus permitiu um certo comprimento. Ele sabe que voltaremos aos nossos sentidos quando chegarmos ao fim da corda. Então as reações do pai ao retorno do filho pródigo revelam 4 características importantes de Deus. A. Ele estava cheio de compaixão. Indica que nosso Deus é compassivo pelos perdidos. Mateus capítulo 9 versículo 36. B. Ele ordenou que os servos colocassem a melhor roupa em seu filho. Deus veste os pecadores que vêm a ele, com as vestes de sua justiça. Isaías capítulo 61 versículo 10. C. Ordenou aos servos que colocassem um anel no dedo do filho, símbolo de aceitação da família. Deus trata as pessoas que retornam a ele como seus filhos e não como seus servos. 1 João capítulo 3 versículo 1. D. Ele ordenou que os servos colocassem sandálias nos pés de seu filho. Apenas um homem livre usaria sandálias. Os pecadores que vêm a Deus encontram a liberdade eterna. João capítulo 8 versículo 32. E ele ordenou que os servos matassem o bezerro cevado. Para nos salvar, Deus não poupará nada, nem mesmo seu Filho Jesus Cristo. João capítulo 3 versículo 16. F. Ele comemorou o retorno do Filho. Quando um pecador se arrepende, há grande alegria entre os anjos no céu. Lucas capítulo 15 versículo 10. Lições do pai dá ao filho pródigo. É interessante que algumas pessoas chamam isso de parábola do pai pródigo. A cultura judaica não permite esperar o retorno de filhos rebeldes. Caso retornem, devem ser recebidos e tratados como empregados domésticos pelo resto da vida. É por isso que o filho pródigo pediu ao pai que o recebesse como empregado. Mas esta parábola mostra que Deus está mais do que feliz em receber os pecadores com perdão, amor, compaixão, aproveitar do pleno os direitos dos filhos se eles retornam a ele sinceramente. Agora vamos falar do filho mais velho. O filho mais velho, símbolo do fariseu e do escriba, estava zangado com o pai por perdoar e receber o filho pródigo na família novamente. Sua atitude nos lembra de 2 tipos de cristãos na igreja. A. O crente que se parece com o filho mais velho acusou o pai de não recompensar seu comportamento correto. Há crentes que servem a Deus pelas razões erradas. B. O crente hipócrita, o filho mais velho estava confiante em sua própria justiça e desprezava seu irmão, o filho pródigo. Da mesma forma, o crente hipócrita acredita em sua própria justiça e julga aqueles que ele acha que estão errados. Ele muitas vezes parece esquecer que ele próprio é um pecador salvo pela fé. Lições sobre o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ao encerrar esta mensagem, lembremos que o corpo de Cristo é o único lugar onde os pecadores encontrarão sua segunda chance. Portanto, não vamos privá-los dessa oportunidade graciosa julgando-os. Em vez disso, quero encorajá-lo a receber aqueles que vêm para a família da igreja com grande alegria, porque não podemos esquecer o fato de que vivemos como o filho pródigo uma vez e devemos nossa justiça e salvação ao Senhor que nos amou e morreu por nós. Concluindo este sermão sobre a parábola do filho pródigo. Sua graça me encontrou assim como estou. De mãos vazias, mas vivo em suas mãos. Você pode falar um amém aí? Hoje, se você admitir sua necessidade do Salvador, convido a renovar sua vida a Jesus, aí onde você está. Semelhante ao que aconteceu com o filho pródigo, a sociedade pode ter recebido você quando suas mãos estavam cheias, mas o rejeitou da mesma forma quando suas mãos estavam vazias. Mas Deus não se importa com o que você tem ou não tem. Você é sempre bem-vindo na presença de Deus se aceitar que é um pecador que precisa de um Salvador. Amém. Bom, sua opinião é muito importante. Você gostou da palavra de hoje? Dê sua opinião? Coloque nos comentários.